educandos da EJA do ciclo 1. Tudo bem com vocês? Bom, eu desejo que estejam todos e todas muito bem. E lembrando que mesmo com a vacina chegando, a gente precisa manter todos os cuidados necessários. Hoje a gente vai conversar de timidez, da timidez até a superexposição, esses dois assuntos, que são assuntos bem atuais, não é? O termo timidez vem da palavra latina timeo, que significa medo. Então fica mais fácil a gente entender essas pessoas que são tímidas, né? Afinal, quem não tem ao menos um pouquinho de medo? A gente já até falou sobre isso, né? Em outro programa. Eu vou fazer algumas perguntas relacionadas à timidez para que vocês possam pensar a respeito do comportamento de vocês e de outras pessoas também, tá bom? Eu vou colocar as perguntas por escrito aí para facilitar vocês acompanharem. Bom, as pessoas frequentemente comentam que você é tímida, tímido, quieta, né? Quieto ou pouco compreensível. Você tem muita vergonha de levantar a mão, por exemplo, e fazer uma pergunta em sala de aula? Ou você não gosta de apresentar-se em ambientes que tem muitas pessoas ou desconhecidos ou desconhecidas? Quando você vai a uma festa, fica num canto evitando falar com pessoas que você não conhece? E na rua, você costuma baixar os olhos ao passar por pessoas que também não conhece? E você sua frio, fica muito nervoso só de pensar em uma entrevista de emprego? E, se possível, você evita manifestar a sua opinião? Você tem ou teve dificuldade de iniciar uma aproximação quando se interessou em paquerar alguém? Bom, se você respondeu sim para uma dessas perguntas, não precisa se preocupar, tá? Isso só significa que você faz parte de um grupo de pessoas que possuem um certo grau aí de timidez, tá bom? Assim como eu, né? Eu também respondi as perguntas aí. Não é fácil mostrar o meu rosto e falar aqui com vocês em frente a uma câmera, apesar de repente não demonstrar tanto, eu também sou um pouco tímida, tá? Agora, e quando a gente precisa, né, ou pode começar a se preocupar com essa timidez? O que vocês acham? Quando ela começa a atrapalhar a nossa vida, né? A ponto de fazer com que a gente deixe de ser funcional. Ou seja, quando a timidez começa a paralisar a gente e aí a gente acaba deixando de realizar coisas para nossa evolução, né? Para o nosso crescimento. Bom, uma das habilidades mais importantes para se chegar ao sucesso, por exemplo, e conseguir realizar as nossas conquistas, talvez seja a comunicação. E por falar em comunicação, vamos conversar um pouquinho aqui hoje no nosso programa sobre a superexposição? Quem aí já ouviu falar dessa palavra? A superexposição. Bom, hoje em dia isso não é novidade, porque a comunicação está em evidência o tempo todo e tem relação, comunicação e superexposição, tá? Nós somos bombardeados a todo momento para que a gente expresse nossas ideias e junto com as nossas ideias vem a interação social. No início, talvez essa interação tenha começado, por exemplo, com a família, né? Na escola, nas amizades, no trabalho. Aí depois tem os programas de rádio, de televisão e aí continuou progredindo até a superexposição, criada pelas redes sociais, como por exemplo Facebook, Instagram, sites de vídeo como YouTube, o próprio WhatsApp, né? E todas elas nos deixam ligados com o mundo e algumas pessoas se expõem demais, às vezes até fazendo comentários desagradáveis, desrespeitando a opinião do outro, publicando fotos íntimas ou fazendo vídeos engraçados e que acabam se tornando conhecidos e reconhecidos por uma parcela grande da população. Por quê? A partir do momento que alguma coisa é publicada nas redes sociais, pode-se perder o controle sobre essa divulgação e o material, né, ao ser compartilhado, pode ser espalhado rapidamente e às vezes levar a situações irreparáveis e causar danos irreversíveis, tá? Como abusos ou exploração sexual, por exemplo, tá? A gente vai ver o que as professoras de inglês, Thalita e Fernanda,
tem a nos dizer sobre esse assunto aí que a gente está explorando agora. Vamos dar uma olhadinha? Hi, eu sou a Teacher Fernanda. Hello, eu sou a Teacher Thalita. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Você já ouviu falar em bullying? Aposto que sim. A palavra bullying ou bullying, como conhecemos aqui no Brasil, foi internalizada no nosso vocabulário para descrever ações desrespeitosas com outras pessoas. Quando isso acontece, chamamos de estrangeirismo, ou seja, quando uma palavra em outro idioma passa a ser incorporada ao nosso idioma materno. Essa palavra vem do verbo to bully, que significa ameaçar, amedrontar, intimidar. Praticar bullying vai muito além de ser uma simples brincadeira. Palavras ofensivas, homofóbicas, racistas, xenofóbicas, quando usadas em formato de brincadeira, já se enquadram como bullying. Na verdade, nunca é brincadeira. E ainda mais, além disso, o bullying pode chegar até a agressões físicas, e aí passam de todos os limites. Existem vários filmes e séries americanas que retratam o assunto, como Cobra Kai, Riverdale, 13 Reasons Why, Glee, o filme Extraordinário, entre outros. Relatam de forma muito forte e realista o que sente uma pessoa que é vítima de bullying. Nesses filmes e séries, geralmente o perfil da vítima de bullying possui algumas características específicas, como pouca habilidade social, poucos amigos, baixa autoestima ou algum tipo de fragilidade. Alguns fatores que contribuem para a ocorrência do bullying: problemas de peso, dificuldade de aprendizagem, problemas de linguagem e deficiência física. A famosa história de Jane Austen, chamada Pride and Prejudice, Orgulho e Preconceito, tem essa palavra preconceito usada como prejudice na tradução em português, porque é exatamente isso. O preconceito serve apenas para prejudicar alguém. Respeitar o próximo é dever de todos. Somos todos únicos e diferentes, cada um com suas trajetórias e vivências. E por isso, o bullying é considerado crime desde 2015 pela Lei número 13.185, que define o bullying como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo. É praticado sem motivação evidente por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas. O artigo 2º da lei considera bullying quando há intimidação, humilhação, discriminação, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado e pilhérias. Se você é vítima de bullying, denuncie, busque ajuda. Fale com alguém antes que seja tarde demais. E se você conhece alguém que tem o hábito de constranger outras pessoas, denuncie também. Mais uma vez repetimos, é nosso dever e obrigação respeitar os limites das outras pessoas. Ficamos por aqui. See ya! Viram só? Por isso que é muito importante o bom senso e o cuidado. E como vocês acham que a gente pode ter isso aí, adquirir isso, o bom senso e o cuidado nas redes sociais? Pensando muito bem no que a gente vai postar. Se pode trazer algum dano, algum prejuízo a você ou a outras pessoas. Uma outra coisa importante, né, quando a gente fala em superexposição, é o cuidado necessário ao acompanhamento de crianças e jovens quando usam as redes sociais. Você, por exemplo, sabe o que seu filho ou sua filha, ou neto ou neta faz nas redes sociais? Vocês sabem como que eles utilizam a rede social? Com que pessoas eles estabelecem contatos? Sim, a superexposição pode ser perigosa, porque com apenas alguns cliques você pode estar expondo a sua vida, a sua intimidade, seus dados pessoais e a vida de familiares, colocando
em risco, né? Então sempre pense muito bem. Algumas coisas não têm necessidade de ser de conhecimento público. Lembre-se disso, tá bom? Mas as redes sociais podem ser também aliadas e importantes, né, para as pessoas tímidas, aí voltando para a timidez, porque ela oportuniza que essas pessoas organizem os seus pensamentos, né, no seu ritmo e se expressem e compartilhem ideias com base em argumentos. Elas podem se expor de forma mais cautelosa. E isso pode ser bem positivo, tá? Porque ajuda a pessoa a vencer os seus desafios, a superar-se e, consequentemente, enfrentar a timidez, que se não for enfrentada, pode ser um empecilho. Lembra que eu falei ali em cima? Ao desenvolvimento, ao progresso, né? Então, expor-se também pode ser bom. Legal, né? Expor-se pode significar ultrapassar barreiras que nós mesmos colocamos nos nossos caminhos. Pensando nisso aí, um dos professores que participa aqui da elaboração dos nossos programas dos Saberes em Casa ficou pensando: como é que nós podemos ajudar os alunos e as alunas a vencerem os seus medos e enfrentarem novos desafios? Legal, né? Aí depois de algum tempo, ele chegou à conclusão que se a gente quer alunos e alunas, né, que se lancem em novos desafios, conquistando mais aprendizado, superando as limitações e expondo-se de maneira positiva, né, para que possa evoluir, também a gente tem que superar os limites que nós colocamos a nós mesmos enquanto professores e professoras. Porque todos nós acabamos colocando barreiras invisíveis à nossa frente que precisam ser superadas para a nossa própria evolução. Pensando assim, então, ele veio aqui trazer uma dica, um conteúdo aí para vocês que pode contribuir no processo de alfabetização. Muito legal! Na verdade, é uma dica e aí já vem uma proposta de atividade, que aí depois do vídeo eu falo para vocês. Combinado? Vamos assistir? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Adriano e trago hoje uma dica que poderá ajudar vocês no processo de alfabetização. Hoje nós iremos falar sobre acróstico. Vocês já ouviram essa palavra antes? Acróstico é um texto simples onde, a partir de uma palavra ou de uma frase simples escrita na posição vertical, utiliza-se cada uma de suas letras para criar novas palavras, frases ou versos escritas na posição horizontal, como vocês poderão observar nos exemplos a seguir. Como estamos falando hoje do tema da timidez à superexposição, escolhi a palavra timidez para que possamos produzir 2 acrósticos. Produziremos no primeiro momento um acróstico de palavras e no segundo momento um acróstico de versos. A palavra base do acróstico, ela sempre aparece na posição vertical. E a partir de cada uma de suas letras, na posição horizontal, produziremos uma palavra. Só que essas palavras não podem ser palavras soltas. Tem que ser palavras que estejam dentro de um mesmo contexto, que tragam a mesma ideia. Então, a partir disso, pensando em timidez, pensei em sentimentos que a timidez ocasiona, como o sentimento de medo, o sentimento de insegurança, e a partir disto, o acróstico foi produzido, né? Então, a palavra timidez, tento, improviso, medo, insegurança, dominam, engessam, zombeteiam. Observem agora um acróstico formado de versos. Então, é a mesma coisa do acróstico que acabamos de formar. Só que agora, em vez de palavras, usaremos versos. Então, a palavra que utilizaremos será a mesma, timidez. No acróstico, sempre a palavra que irá originar o acróstico, ela aparece na posição vertical. E de cada uma das letras dessa palavra, começando-se da primeira até chegar à última letra, nós criaremos agora
um verso. Então, timidez. Tenha coragem. Insista, persista. Medo para quê? Insista novamente. Desistir? Jamais. Enfrente com zelo. Mostre a si mesmo que você é capaz. Você também pode criar o seu próprio acróstico. Agora chegou a sua vez. Mostre que você aprendeu. Escolha uma palavra, pode ser uma palavra que apareceu hoje aqui, que você não conhecia, ou uma palavra que chamou a sua atenção, ou de repente o seu próprio nome. Pois todas as palavras possibilitam a criação de um acróstico. Eu quero ver o acróstico de vocês. Eu quero ver vocês produzindo. Então vamos lá, escolham uma palavra, façam um acróstico e depois vocês poderão compartilhar conosco, compartilhar com os colegas de vocês. E se tiver alguma palavra que vocês ouviram hoje, que vocês não sabem o significado, não fiquem sem saber. Busquem esse significado. Procurem no Google, no dicionário, perguntem para o professor. Se cuidem e até o nosso próximo encontro. Olha só, legal, o desafio então tá lançado pelo professor Adriano. Vocês também podem produzir um acróstico e nos enviar. Assim, vocês ultrapassam essa barreira invisível chamada timidez e ainda podem aprender a ler e a escrever melhor. E lembrem-se sempre, só aprendemos a fazer fazendo. Então, peça ajuda ao seu professor, à sua professora. Nós estamos esperando para ver aí a produção de vocês. E também, se quiserem, vocês podem enviar em vídeo, produzindo ou apresentando o seu próprio acróstico. E compartilha com a gente, utilizando a hashtag Saberes em Casa EJA. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Até o próximo. Não se esqueçam, cuidem-se. Tchau, tchau.